Olá, o assunto de hoje vai ser aí o aniversário da nossa República, se é que temos alguma coisa a comemorar, a festejar, né? E a centralização de poder no governo, que tem sido a marca registrada desse mais de um século de república, entre aspas, por favor. Nós vimos o próprio presidente Michel Temer, que apesar de sua baixíssima popularidade, muitas vezes acerta, né, em atitudes e em comentários, falando sobre a preocupação de caminharmos rumo ao autoritarismo no Brasil, que teria um certo apelo popular ao longo da história. Ele não está equivocado nisso que ele disse. Citando especificamente as suas palavras, se nós não prestigiarmos certos princípios constitucionais, a nossa tendência é sempre caminhar para o autoritarismo, para uma certa centralização. Nós, o povo brasileiro, temos até, digamos, uma certa tendência para a centralização. Como eu disse, eu não acho que o presidente Temer esteja errado nessa fala em particular. Nós tivemos uma república declarada, proclamada, por um golpe militar, né, verdade seja dita, e muitos aí sentem saudades da época da monarquia, né? Claro que vai ser um debate contrafactual, né, como seria o Brasil hoje se não tivesse ocorrido esse golpe republicano e se a monarquia tivesse continuado. Ninguém sabe a resposta. O que nós podemos dizer é que vários países desenvolvidos são monarquias constitucionais, conforme o modelo defendido por esses monarquistas ou conservadores, né? E que, de fato, uma figura como Dom Pedro II deixa, no mínimo, saudade a qualquer pessoa minimamente razoável. Especialmente quando a gente compara com os presidentes que tivemos, né? Ou ditadores, corroborando aí com a ideia de que o brasileiro tem uma queda por autoritarismo, né? Nós podemos pensar de cara em Getúlio Vargas, que até hoje é muito adorado por muitas pessoas, inclusive na esquerda, né? E que era um ditador autoritário e positivista, o que, aliás, é a marca registrada de nossa república, sempre entre aspas, e vamos explicar logo por quê, né? República, um regime que os pais fundadores americanos defendiam, né? Contra, inclusive, a democracia simples e pura, né? A ditadura da maioria, como alertava Tocqueville. A república seria, né, justamente o império das leis, não dos homens. Res publica quer dizer coisa pública, e que seria então um regime de leis isonômicas, válidas igualmente para todos. A contraposição de um modelo de arbitrariedade do governante, né? A monarquia constitucional não precisa ser arbitrária, o monarca teria um papel muito mais de moderador do que de legislador ou governante executivo, e tudo isso dentro dos limites da própria lei, da Constituição. Podemos pensar na própria Inglaterra, né, como um exemplo de que isso funciona, mas não só a Inglaterra, outros países entre os mais desenvolvidos do mundo são monarquias, como o Japão, como até mesmo a Suécia, né, aí dos escandinavos que são defendidos muitas vezes como o socialismo que deu certo, que é um mito, é um equívoco também, mas foge ao escopo desse vídeo. Mas o fato é que os pais fundadores americanos, estavam preocupados com a democracia e defendiam então a república. E óbvio, eles estavam fugindo em boa parte de perseguição religiosa na Europa e não tinham muito apreço ali, né, pela monarquia. O mais incendiário deles, o Thomas Paine, né, tinha até mesmo verdadeira raiva, ódio dos monarcas. Mas nem todos os pais fundadores tinham essa visão. John Adams vem à mente como uma figura mais conservadora, e muitos acham que a Revolução Americana, de fato, estava muito mais conservando valores já existentes na Inglaterra do que criando um modelo totalmente do nada, do zero, como tábula rasa, como queria, por exemplo, a Revolução Francesa, que acabou levando à guilhotina, ao terror e depois a Napoleão. Mas o fato é que a nossa república, de fato, exala pouca simpatia, né, quando a gente pensa nas figuras que representaram esse regime, né? E eu já citei Getúlio Vargas, depois tivemos Jânio Quadros,
JK e João Goulart, né, o Jango, que foram todos eles, de alguma forma, populistas e centralizaram muito poder no Estado, todos seguindo essa mentalidade positivista, inclusive presente depois no regime militar. Tivemos várias constituições nesse período, né? Tivemos depois, obviamente, na era da redemocratização, bota aí, né, Sarney, depois Collor, que era aquele que bancava o paizão, o faz-tudo, o poderoso, né, numa mensagem personalista, e aí, obviamente, FHC, Lula, Dilma e agora o próprio Temer. Então, não temos muito a comemorar, né? E todos eles com essa marca registrada, não só do positivismo, do intervencionismo na economia, do paternalismo, que vai cuidar de cidadãos como se fossem não indivíduos livres e responsáveis, mas súditos, crianças indefesas, mentecatos, que precisam da tutela estatal, né? E sempre, então, essa crença no Estado como locomotiva do progresso e da justiça social. E o Estado, leia-se o governo federal, com toda a concentração de poder em Brasília, né? O federalismo, a descentralização de poder, o princípio de subsidiariedade, que delega às esferas locais e ao próprio indivíduo mais autonomia, tudo isso passou longe do Brasil republicano, né? Que não tem nada de republicano, porque não existe império das leis, existe sim, como o próprio Lula se referiu a Sarney, né, um homem diferente dos outros, ou seja, acima das leis. O que temos no Brasil é a impunidade e os privilégios para o andar de cima, para a nomenclatura, para aqueles que detêm o poder. E isso tem muito a ver com a mensagem, muitas vezes, da própria esquerda. Não vou negar que existe uma ala da direita também, nacionalista e estatizante, mas a própria esquerda vende a ideia de que o Estado é o grande agente de justiça e de progresso contra a liberdade do mercado, essa coisa que eles acham que é anárquica e por aí vai. Bruno Garchagin, um que tem saudade da monarquia, né, em seu imperdível livro Pare de Acreditar no Governo, ele fala justamente disso, né, dessa herança pombalina e positivista da nossa república, e lamenta que ela começou de fato com um golpe militar, né? Ele diz claramente, né, o presidencialismo no Brasil nasceu com um golpe militar que derrubou a monarquia e proclamou a república em 15 de novembro de 1889. Disse que nesse dia o Brasil dormiu monarquista e acordou republicano. Desde lá tivemos 34 presidentes, agora 35, né? E 7 constituições republicanas. Assim como voltaria a acontecer em 1964, o golpe contou com o apoio das elites militar, política, econômica e intelectual. Era melhor o país não ter dormido. Bruno Garchagin culpa esse golpe republicano, que de republicano não teve nada, repito, né, por esse centralismo de poder no Brasil e por essa morte gradual do sentido de responsabilidade dos indivíduos que havia mais presente ali na monarquia, de um monarca esclarecido como era Dom Pedro II. A monarquia brasileira caiu por razões ideológicas e políticas, diz Garchagin, e desde então nós tivemos então aí esse rastro de populismo, de concentração de poder nos governantes e, como o próprio Michel Temer alertou, né, de pouca solidificação das instituições republicanas no Brasil. O republicano, de fato, ele deveria focar na construção de instituições impessoais que dependessem pouco do indivíduo, do sujeito que está ocupando o cargo e aquela função de tocar aquelas instituições num determinado momento. É tudo aquilo que nós não vemos no Brasil. Até mesmo quando vem o lado mais esperançoso das nossas instituições, como, por exemplo, a Polícia Federal e o Ministério Público e o Judiciário, com a Operação Lava Jato e o juiz Sérgio Moro, reparem como o brasileiro deposita no indivíduo toda a esperança, no herói, no salvador da pátria. Sérgio Moro, antes dele, Joaquim Barbosa, que foi uma grande decepção.
Nós não estamos construindo instituições, nós estamos depositando toda a fé em pessoas, em indivíduos, sempre nessa crença, nessa mentalidade infantil paternalista de que precisamos de um paizão, de que precisamos de alguém como Getúlio Vargas, um sujeito forte que vai bater na mesa e fazer acontecer contra tudo e todos. E é por isso que nós estamos com essas instituições em frangalhos, capengas, tão frágeis e tão arbitrárias, e do outro lado com governantes tão populistas, demagogos, corruptos e autoritários, cada vez mais achando que estão acima do bem e do mal, acima das leis. A ponto de termos uma ministra que se considera uma escrava porque não pode ganhar acima do teto legal, que é acima de R$30.000 por mês. Ela se considera uma negra pobre da periferia, tadinha, nós devemos sentir pena dela. Não sei se é escracho, não sei se é escárnio, pode até mesmo ser falta de noção de quem vive na bolha, de quem está no oásis que é Brasília, repleto de privilégios para o andar de cima, fruto desse modelo centralizador de recursos e poder na casta política. E tudo isso é aí o legado da nossa República. Eu pergunto, dá para festejar esse feriado ou fica aquela sensação de que talvez a gente tenha enterrado lá atrás algo melhor?